Ah, olá, pessoal, alunos das turmas 91 e 92. Vamos para a nossa revisão de Brasil, tá? Do conteúdo do 8º ano. Pessoal, já vou pedindo desculpas aqui pelos nossos vídeos serem tão extensos assim, mas é que vocês hão de compreender que, para resumir um ano inteiro em 2 aulas é extremamente difícil, tá? E o meu plano é que vocês percam o menos possível de conteúdo e que possam estar acompanhando o conteúdo de 9º ano, tá? É claro que eu sei que algumas pessoas do 9º ano, do ano passado, fizeram o 8º ano, fizeram todas as atividades, mas teve vários que não, né? Então, a gente tenta resumir da melhor forma possível. Vou tentar fazer uma dinâmica um pouquinho diferente do que do outro vídeo, certo? Então, eu não vou ficar lendo todas as lâminas para vocês, eu deixo que depois vocês vão pausando o vídeo e vão copiando as informações e eu tento simplesmente falar o que eu acho que seja importante, né? E algumas até deixo para que vocês só copiem. Certo, pessoal? Não esqueçam depois de comentarem e dar um ok lá no comentário apenas. Se tem apelido, se tem um outro nome na internet que eu não consigo identificar, coloca ali junto o nome correto e a turma, para que eu possa registrar isso como se fosse uma presença de vocês na atividade, tá bom? É o mecanismo que eu tenho para saber quem assistiu o vídeo, quem não assistiu. Claro que também eu tenho as tarefas que vocês me devolvem, tá? Mas é sempre bom saber quem assistiu de fato a aula, né, e não fez só a tarefa assim na sorte. Tá bem, pessoal? Então, vamos para o nosso conteúdo. Ops, página inicial e apresentação. Espera aí. Vamos fazer assim, pessoal. Agora vai. Então, revisão de história do Brasil. E o tempo que nós vamos abranger aqui neste resumão são os séculos 18 e 19, né? Lá de 1701 até 1900. Claro, eu não vou chegar a 1900 com vocês aqui, até porque isso é para já matéria para o 9º ano, tá? Vamos lá, então, fazer o nosso resumo. Vocês lembram ali que do 7º ano, do conteúdo de 7º ano ainda, que tinha uns carinhas chamados bandeirantes, que eram paulistas, que ficavam andando, fazendo grandes expedições nos sertões, nos matos do Brasil, aí, tentando caçar índios para escravizar e tentando achar ouro e pedras preciosas. Bom, finalmente, lá por 1690 e poucos, bem no finalzinho do século 17, eu escrevi errado aqui, 17. Não, desculpa, tá. No finalzinho do século 17, tá certo isso aqui, eu que estou viajando. Finalzinho do século 17, então, em 1690, por aí, os paulistas, os bandeirantes, vão achar ouro na região onde é Minas Gerais, certo? Então, o século 18 todo ele vai ser marcado pelo ciclo do ouro no Brasil. Então, olha aqui, ó. Então, no final do século 17, deixa eu tirar minha carinha aqui um pouquinho, os bandeirantes paulistas, né, encontraram ouro na região das Minas Gerais, aqui, ó. Esta parte aqui, ó, chama-se Minas Gerais. Depois de um certo tempo, veio muita gente de tudo quanto é canto do país, inclusive de fora, de Portugal e tudo mais, para tentar a sorte no ouro. Então, aumentou muito a população dessa região e deu um conflito lá, chamado Guerra dos Emboabas, e
os paulistas perderam este conflito, tá? E aí eles foram mais adiante, aí descobriram o ouro aqui na região de Goiás e de Cuiabá, tá? Em Boabas, por quê? Em Boabas, porque os bandeirantes, os paulistas, falavam a língua geral, né? Era uma mistura da língua tupi, da língua guarani, e eles chamavam os forasteiros, os portugueses, de emboabas, por causa da roupa dos caras e tudo mais, enfim. Bueno. O que vai acontecer? Vai aumentar, essa região vai crescer muito rapidamente, vai ter um aumento repentino da população, vão surgir uma série de vilas, né, bem desenvolvidas até para a época, para os padrões da época, né, e elas vão surgir muito rapidamente, né? Então, eu coloquei algumas aqui. Evidentemente que esta foto é uma foto recente, tá? Mas ainda dá para notar um casario antigo, uma igreja que é da época, lá do século XVIII e tudo mais, né? Essa riqueza repentina na região de Minas Gerais, o surgimento de várias vilas, aumento de população, vai nos criar uma sociedade diversificada, né? Então, nós vamos ter a sociedade mineira, nós vamos ter no topo da pirâmide os ricos comerciantes, os donos de minas, uns outros caras que não aparecem aqui são os contratadores, são caras que, principalmente na questão do diamante, mas do ouro também, eles recebiam uma designação da coroa portuguesa para administrar a distribuição dos lotes de terra, das datas e das lavras de Minas Gerais, e esses caras, então, eles ficavam muito ricos com esta função, tá? Temos as camadas médias, né? Padres, os garimpeiros individuais, os profissionais liberais, os artesãos, os vendedores, né? Os pequenos comerciantes. Ali nos ricos também a gente vai ter alguns tropeiros e alguns grandes comerciantes que também vão fazer parte dessa já tem ali, né, os comerciantes, dessa camada rica. Tem uma classe de pessoas livres, né, de homens brancos, de mulatos, que não tem uma profissão definida, que é aquele cara pobre, né, que vai ser chamado de desclassificado. E na parte de baixo da pirâmide, em grande número, nós tínhamos uma população de escravizados, né, dos escravos, os trabalhadores que vinham da África e os seus descendentes, tá bem? Então, esta era a sociedade mineira, bastante diversificada. A descoberta do ouro vai mexer com a colônia toda do Brasil, que estava lá desde 1570, mais ou menos, ou 1550, por aí, girando em torno do açúcar. Neste período, o açúcar brasileiro já perdeu um pouco de competitividade, ele perdeu um pouco de preço, de valor, devido à competitividade com o açúcar das Bahamas e do Caribe, certo? Das colônias holandesas, das colônias britânicas, das colônias francesas no Caribe. Então, o açúcar brasileiro já não vai reinar tão absoluto, mas vai continuar ainda sendo uma fonte econômica muito interessante. Mas com a descoberta do ouro, isso vai trazer muita riqueza para essa região. Então, o eixo econômico da colônia do Brasil vai mudar, né? Vai deixar de ser o Nordeste brasileiro e vai passar mais para essa região Sudeste aqui, né? Inclusive, a capital do governo geral do Brasil vai mudar de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque as rotas de escoamento e de exportação do ouro, elas tinham dois destinos aqui, ó. Paraty, aqui no litoral do Rio de Janeiro, né? Passava por um pedacinho ali de São Paulo, e para o Rio de Janeiro. Então, tinha uma estrada que até hoje existe, a Estrada Real, né? Trechos dela, ela é toda marcada ainda lá em Minas Gerais, embora que a maior parte seja asfalto, né? Seja uma rodovia moderna, asfaltada, mas tem os marcos ainda deste caminho, né? Que vinha lá de Minas Gerais, chegava aqui, ela dividia
uma parte ia para o Rio de Janeiro, outra para Paraty, e era onde o ouro ia ser exportado para Portugal. Vejam, mas que não é só a atividade da mineração do ouro que vai mexer com a economia da colônia. Por quê? Porque esta sociedade mineradora precisava de muitos artigos. Primeiro, porque tinha dinheiro, podia comprar artigos mais luxuosos. Segundo, porque precisava de muita coisa para o trabalho da mineração, inclusive a própria alimentação, né? O foco lá era a produção de ouro, então, muito do alimento, muito dos suprimentos vinham de outras regiões do Brasil, assim como mostra estas setinhas verdes aqui, ó, que é a rota de suprimentos. E também vinha do sul do Brasil, vinha da Argentina, do Uruguai e tudo mais, mas passava pelo sul do Brasil, especialmente o nosso querido e amado Rio Grande do Sul, as tropas de muares. O que são muares? Mulas que vão servir tanto para carregar, transportar alimentos, como para transportar o ouro e como para fazer esse serviço pesado de mover coisas e transporte mesmo. Então, as mulas elas eram muito importantes. Tá? O Rio Grande do Sul vai surgir na época da mineração, na época do ouro também, mais ou menos, com um momento em que começa a crescer essa região das Minas Gerais aqui, vai ser o momento de povoamento do Rio Grande do Sul. Então, se a gente considerar que a colonização do Brasil começa lá por 1530, da parte do litoral do Brasil, a povoação do Rio Grande do Sul vai ser 200 anos atrasados. Em 1730 que vão se estabelecer as primeiras fazendas aqui no Rio Grande do Sul. Mas essa economia do Rio Grande do Sul vai depender muito dessa movimentação econômica mais do centro do Brasil, né, mais lá, porque vai se levar muitas coisas daqui, mula, gado, charque, né, couro, para as trocas aqui em Sorocaba, e que depois vão ser levadas para lá e trocar por ferramentas, por alguns mantimentos, algumas coisas, para cá. Então, também a nossa economia vai se movimentar também a partir da economia mineira. Claro, a riqueza, o dinheiro, o luxo estava todo em Minas Gerais nesta época. Quem era a mão de obra, então, dessa época, desse ciclo do ouro? Evidentemente, a mão de obra escrava. Os negros escravizados vão ser os trabalhadores das minas, né? Com raras exceções para alguns brancos pobres que conseguiam alguma terra pequena, né? Que tinham poucos escravos e que daí trabalhavam junto com os escravos para tentar enriquecer achando ouro. A grande maioria dos trabalhadores eram escravos, né? E tinha muitas minas. Só em Ouro Preto ali tinha cerca de 200 minas, né? Nas montanhas. É uma região cheia de montanhas. Então, eram feitos buracos nessas montanhas e cada buraco desse era uma mina. E aí os trabalhadores sofriam muito, os negros sofriam muito, né? Eles tinham uma preferência aí por caras, um tipo físico um pouco mais baixinho, não muito forte, não muito alto, justamente porque o trabalho era dentro das minas, dentro dos buracos na rocha, então o cara tinha que ficar abaixado ali, um cara muito grande não era muito útil, então eles procuravam ter trabalhadores menores. E tinha uma coisa cruel, né? Eles tentavam apurar isso, né? Porque eles tentavam reproduzir, além deles comprar escravos de fora, eles tentavam também reproduzir o tipo ideal de escravo que eles queriam ali. Então, uma coisa cruel, tinham meninas ali, 13, 14 anos, né? Que eles tiravam para reprodutoras, né? Então, eles pegavam algum negro do tipo físico que eles achavam ideal para trabalhar na mina, e ele mantinha relações sexuais com essas meninas, e elas davam filhos, né? Tem casos de meninas que, quando chegavam aos 18 anos, já ter 5 filhos, 4, 5 filhos, né? Então, veja, é um filho engatando no outro, e elas morriam cedo também, por tanto parto, e por serem corpos muito jovens e tudo mais,
elas acabavam morrendo cedo também. E o cara que trabalhava na mina também morria cedo, porque a condição era muito difícil, certo? A riqueza do ouro também vai produzir, vai mexer na religiosidade da região de Minas Gerais, as pessoas são muito católicas lá naquela região, e como tinha muito ouro, muita riqueza, tem uma profusão de igrejas muito bonitas nessas cidades de Minas Gerais. Tem algumas cidades que não são até, para os padrões de hoje, não são cidades muito grandes, chegam a ter 7, 8 igrejas, assim, uma igreja perto da outra, porque iam se formando as famosas comunidades, né? Então, os grandes proprietários, os grandes fazendeiros tinham as suas... esqueci, as fraternidades, né? E ali eles construíam aquela igreja, aí tinha outra categoria profissional que tinha a sua fraternidade, inclusive os escravos tinham também. Todas as igrejas que chamam a Confraria do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, né? Tudo que tem o nome Rosário, geralmente são igrejas construídas pelos negros, né? Que fora do seu expediente, né? Quando terminava o seu expediente nas minas, ou nas fazendas, ou nas casas, enfim, se juntavam voluntariamente, de maneira voluntária, para construir as igrejas. As igrejas mineiras, a maioria delas são riquíssimas por dentro. Eu botei uma foto aqui, eu não sei se ela vai ficar muito clara para vocês, mas isso tudo é ouro, né? Claro, não é ouro maciço, é um altar de madeira, são coisas de madeira, mas aquelas são folhadas em ouro, né? Então, elas são riquíssimas. Tá? Se alguém um dia tiver a oportunidade de visitar as cidades históricas aí de Minas Gerais, vai entrar nas igrejas e vai se surpreender. Realmente é uma visão interessante. Mas isso tudo está relacionado com a questão da riqueza que estava rolando naquele momento. Bom, questão política. A administração das minas, né? Como é que elas vão ser administradas? A coroa portuguesa, tá? Vai ter um controle muito rígido sobre a colônia brasileira, em todos os aspectos, desde lá da região açucareira, quanto em todas as regiões da colônia. Tá? Lembrando, o que é ser colônia, né? No caso Brasil em relação a Portugal? Todas as leis, todas as determinações são mandadas por Portugal, pela coroa portuguesa. Todos os impostos, o imposto é recolhido e é mandado para Portugal. Tá? É uma cobrança muito forte de impostos. Não se podia ter manufaturas. O que é manufatura? São pequenas fábricas, né? Fabriquetas de fazer produtos à mão, como, por exemplo, as colônias da Inglaterra lá na América do Norte podiam, né? Aquelas colônias do norte, lá das 13 colônias, que nem a gente viu na aula passada, eles tinham manufatura, eles tinham uma pequena indústria naval, tá? Ainda não tinham máquinas, porque as máquinas vão ser desenvolvidas, criadas, máquinas a vapor. Tinha máquina mecânica, né? O engenho era uma máquina, né? Mas ele era movido por força animal. As máquinas com motor independente, com motor a vapor, elas vão surgir na década de 1760, na Inglaterra. Tá? Então, eram as manufaturas. E aqui não podia. Aqui não podia ter livro, aqui não podia ter impressão, não podia ter jornal, não podia imprimir jornal, não podia imprimir nada. Então, tudo vinha da coroa portuguesa. Então, era um controle muito grande que Portugal exercia em relação à sua colônia. Mas, claro, a colônia era enorme, era muito grande, e Portugal não dava conta de controlar da maneira como queria. Por quê? E aí é que vem essa nossa tendência ao jeitinho, à corrupção, ao roubo, ao descaminho, né? Que a nossa população gosta tanto, né? Gosta muito de falar mal dos governantes, que eles são corruptos, mas a população também adora um gato de luz, adora um gato de net, adora furar uma fila, adora achar alguém em algum cargo público que lhe favoreça, lhe faça receber alguma coisa passando na frente dos outros. Né? Isso aí vem desde a nossa colonização.
Então, tinha muito roubo, muito contrabando do ouro também, né? Então, a coroa ela vai, ao longo dos anos, criando mecanismos para fiscalizar esta população. Uma delas é as casas de fundição, né? No começo, se retirava o ouro, se tinha o ouro em pó, o ouro em pepitas e tudo mais. E aí, esse ouro em pó, esse ouro em pepita circulando, e as pessoas comprando alimentos, comprando coisas e fazendo esse ouro circular, ele foge um pouco do controle da coroa. Então, criaram-se as casas de fundição, que então todo o ouro extraído tinha que ser levado para uma casa de fundição, ele era fundido e era transformado nisso aqui, ó, lingotes de ouro, barrinhas de ouro, marcadas com selo da coroa, com data, com número, com lote, com tudo, e dali, então, a coroa podia controlar a circulação do ouro para poder tirar o seu imposto. O principal imposto que a coroa portuguesa cobrava da extração do ouro era o quinto, que era 20% do que era arrecadado de ouro na colônia, em cada mina, em cada cidade, em cada região, 20% tinha que ser mandado para Portugal, né? O resto ficava na colônia. Mas então o cara queria enriquecer com ouro, mas ele pagava 20% pelo menos, né? Tinham outros impostos, tá? Tinham as captações, que era o número de escravos, conforme o número de escravos que o cara tinha, ele tinha que pagar um percentual em ouro para a coroa pelo número de escravos. Então, assim, ó, como é que se determinava quem era rico na colônia na época do Brasil? Era o número de escravos. Quanto mais escravos um cara possuía, mais rico ele era, tá? A partir de 1750, o ouro começa a diminuir, eles começam a achar menos ouro, começa a se esgotar a produção de ouro no Brasil. Claro, não é se esgotar assim imediatamente, tá? Ela vai subindo até 1750, a curva, né? Em 1750 ela começa a descer de novo, tá? Aí vai passando o tempo e a coroa portuguesa precisa e está dependendo. Portugal passou neste momento, tinha perdido por causa de guerras, por causa de vários fatores, tinha perdido muito do seu comércio lá nas Índias, tinha perdido todo o seu domínio que tinha dos mares e da região lá do Oriente, onde lhe dava muita grana. Então, nesta época, a colônia do Brasil era a fonte de renda de Portugal, praticamente, a principal fonte de renda. E o ouro, então. E quando esse ouro começou a diminuir, a coroa portuguesa não queria aceitar perder imposto, né? Então, a grande ameaça que era feita para a colônia era uma coisa chamada de derrama, ou seja, a coroa portuguesa estipulava uma cota anual de ouro, de peso de ouro que tinha que ser mandado para Portugal. Se, por acaso, a extração de ouro não atingisse essa cota, a derrama ela não chegou a acontecer, tá? Ela era uma ameaça. Seria os soldados, a administração da colônia, fazer com que todo mundo contribuísse de alguma forma para se atingir essa cota. Então, aliança, corrente, objetos de ouro que tivesse dentro de casa, ia ter que dar até se atingir aquela cota, aquele peso, né? Se a extração de ouro não fosse o suficiente. Certo? Outra coisa. Bom, então essa era a sociedade mineradora, tá? Ela vai ir até mais ou menos o final do século XVIII, ainda com foco econômico no ouro, até que no final, e no diamante, tá? Até que no final do século já não tem mais, o nível de ouro já está bem mais baixo, aí o apogeu dessa região vai mudar. Bueno, revoltas do período colonial, tá? Tem duas principais aqui, teve outras, tá? Mas eu coloquei duas para vocês aqui, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. É um quadrinho comparativo, tá? Então, eu gostaria que vocês olhassem, copiassem isso aí e prestassem atenção.
tá? Eu não vou detalhar, não vou ler. Uma aconteceu em Minas Gerais, outra na Bahia. Uma é um movimento de elite e não foi ao cabo, por exemplo, eram só discussões, reuniões, debatendo, planejando alguma coisa que não chegou a acontecer e que não foi colocada em prática, certo? Que é a mineira. A baiana já foi um movimento revolucionário, sim. As pessoas acordaram em determinado dia conclamando para a revolução, mas ela é popular, é de caráter popular, tá? E aí eu gostaria que vocês prestassem a atenção no que vai acontecer quando a coroa portuguesa, quando as autoridades do Brasil reprimem esses dois movimentos, tá? Na Inconfidência Mineira, apesar de todo mundo ser, a grande maioria dos conspiradores serem condenados à morte, a pena deles vai ser toda transformada. Então, eles vão simplesmente ser mandados para a África, para morar nas colônias portuguesas lá na África. E vão ter a sua vida normal, como tinham aqui no Brasil, só que em outro lugar. E o único cara que vai pagar o pato é o cara que era da classe social mais baixo aí, dentro dos conspiradores, porque era um movimento de elite. Tá? Então, os caras da elite se safaram. E na revolta baiana, como era um movimento popular, o bicho pegou legal. Então, os negros, principalmente os negros e os mulatos, foram todos executados, mas também teve alguns homens brancos executados, eles eram soldados, eram alfaiates. Tá? Então, vejam que o tratamento ele acaba sendo diferente. Os dois estão baseados mais ou menos nas ideias iluministas, apesar de que aqui para a Conjuração Baiana eu botei como inspiração a independência do Haiti. Tá? O Haiti foi um país o Haiti está numa ilha chamada São Domingos, e que fica metade da ilha era uma colônia francesa, que era o Haiti, e a outra metade da ilha é a República Dominicana, que era uma colônia, hoje é a República Dominicana, né? Que era a colônia espanhola. Tá? E com a Revolução Francesa, os escravos, os negros africanos, a grande maioria da população do Haiti era de negros, eles se revoltaram e acharam que os ideais de liberdade e fraternidade era para todo mundo, inclusive para eles, e até porque na fase da Revolução, na segunda fase da Revolução, vai ser proclamada a independência das colônias, da escravidão nas colônias, ou eles vão criar um país para eles, vão matar a maioria vão matar ou vão expulsar os senhores, né, os donos das fazendas, que são brancos. E tanto é que o Haiti até hoje é um país totalmente negro, né? Não tem brancos no Haiti, só tem negros no Haiti, nem indígenas. Tá? E isso era um terror para todas as colônias da América, né? Passou a ser um terror, um medo dos movimentos lá de todos os lugares aqui na América, é de que a sua população fizesse um movimento revoltoso e fizesse um novo Haiti, certo? E lá no Salvador, na Bahia, vai haver uma coisa parecida, né? Uma tentativa, pelo menos. Então, vai ser duramente reprimida. Estou me alongando muito aqui. Bueno, 1808, em 1806, nosso amigo Napoleão Bonaparte, lá, o imperador da França, lembram dele, que a gente falou dele na semana passada? Ele, na guerra dele contra a Inglaterra, ele vai querer quebrar a Inglaterra economicamente e vai estabelecer um bloqueio naval, um bloqueio comercial, e vai impedir que todas as nações da Europa façam alguma atividade comercial com a Inglaterra. Só que Portugal dependia muito das suas relações econômicas com a Inglaterra. E Portugal vai desrespeitar este bloqueio, essa determinação do Napoleão Bonaparte. Né? E aí o Napoleão resolve invadir Portugal. Ele vai invadir a Espanha, né? Vai colocar o irmão dele lá no reino da Espanha e vai partir para cima de Portugal. Portugal não tinha condição de sozinho fazer frente ao exército do Napoleão. Tá? Mas os ingleses, muito amigos dos portugueses, de olho no mercado nacional, no mercado, já que não dava para comercializar com as outras nações da Europa, tem que achar outro mercado. E vejam que a Inglaterra
é o país que está se industrializando, que tem muita coisa para vender. Então, a Inglaterra vai botar o olho nessa grande colônia portuguesa aqui na América, que é o Brasil, e vai meter uma pilha no rei de Portugal para que ele transfira a capital do reino dele da Europa para a América do Sul. É a única vez que vai acontecer isso na história, né? Uma corte europeia se transferir para a América. E aí foi isso que a família real portuguesa fez em 1808, final de 1807. Escoltados por navios britânicos, vem toda a família real, em torno de 15 mil pessoas, não é só a família, né? Porque a nobreza portuguesa quase que vem em peso, né? Todos os puxa-sacos do rei, a corte portuguesa toda, se manda com medo dos franceses, deixa o povo português lá pendurado no pincel para tentar resistir à invasão. Claro que soldados ingleses vão ajudar os portugueses também nessa tarefa. E a Marinha Britânica vai escoltar, então, a família real, que vai chegar no Brasil com 15 mil pessoas, mais ou menos. Tá? A primeira coisa que ele vem, o príncipe regente, a rainha era a Dona Maria Louca, né? Mas ela era louca, então ela não regia. Quem regia era o filho dela, o príncipe regente Dom João. O Dom João a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai chegar em Salvador, na Bahia, e ali ele vai assinar um decreto abrindo os portos brasileiros às nações amigas. Por que abrir os portos, queridos? Lembram? Aquele negócio de colônia. O Brasil não podia negociar livremente com ninguém. Os portos brasileiros eram fechados, só entrava navio português, só saía produto da colônia para dentro de navio português, só chegava produtos na colônia através de navios portugueses. Então, o primeiro ato do nosso amigo Dom João vai ser abrir os portos para as nações amigas, e, neste caso, nações amigas eram várias, todas elas chamadas de Inglaterra. Só tinha uma, né? Era para a Inglaterra, esse negócio era um acordão entre Portugal e Inglaterra. Vai gerar a vinda da família real para o Brasil também, um aumento da população do Rio de Janeiro. Tá? Eu vou fazer um parênteses aqui. Para a vida do Brasil, na realidade, tem mais importância essa chegada da família real portuguesa em 1808 do que a própria independência em 1822. Depois nós vamos entender por quê. Aí, assim, vai aumentar a população do Rio de Janeiro, vai se modernizar a cidade do Rio de Janeiro, vai ser criado o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, o Dom João depois vai convidar uma missão de cientistas, de artistas franceses e outros caras para virem estudar o Brasil e para ver. Então, muita da informação visual, imagética que a gente tem do Brasil daquela época está através das obras dos pintores que aqui vieram nessas missões. Então, ele vai dar uma elevada assim, da condição de vida no Brasil, porque, claro, a capital do reino dele está aqui no Brasil, agora no Rio de Janeiro. O Brasil vai mudar o status político também, vai deixar de ser uma colônia e vai passar a ser Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Então, ele perde aquele status de colônia, de dependente e tudo mais. Agora, ele é parte do reino. Tá? E não é simplesmente uma colônia onde se explora tudo. Agora, ele é uma parte integrante do reino. Vai ser anexada lá para 1815 a província Cisplatina, que é o nosso querido Uruguai. Tá? Então, quando vocês viram a semana passada as independências da América Espanhola, o único daqueles países que não vai se separar da Espanha vai ser o Uruguai. Tá? Embora tenha sido uma colônia espanhola, ele não vai se separar da Espanha, ele vai se separar do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, em 1815, anexou o Uruguai ao Brasil como se ele fosse uma província, um estado brasileiro, né? Província Cisplatina. Bom, vai trazer vários benefícios. Tem outras coisas, tá? Que o Dom João vai fazer, a administração joanina, por exemplo. Vai dar uma impulsionadinha no Brasil. Mas, porém, tá? Nós vamos ter em 1820, fazendo parênteses, em pouco tempo, os portugueses, 2, 3 anos depois, 2 anos, eu acho, 1 ano e pouco,
os portugueses conseguiram mandar os franceses do Napoleão embora, né? Zarpar, com a ajuda dos ingleses. Beleza. E aí ficou lá o povo de Portugal, lá, alguns deputados, algumas pessoas lá, tocando a sua vida lá em Portugal, e a capital do reino aqui no Brasil, e tudo girando em torno, então, do Rio de Janeiro. Bueno, em 1820 vai acontecer uma revolução liberal, uma revolução meio aos moldes assim da Revolução Francesa, uma revolução com ideais iluministas, lá na cidade do Porto, em Portugal. E aí eles vão estabelecer um parlamento lá, que eles vão chamar de cortes, as cortes, não é a corte, né? É as cortes portuguesas, que vão criar uma constituição e vão fazer o rei, que era um rei absolutista. Ah, rei por quê? Porque nesse meio tempo aí, a Dona Maria Louca morreu, acho que foi em 1815 que ela morreu. E aí o príncipe passou a ser o rei, né? Então ele passou a ser Dom João VI. Então lá, eles vão... O Dom João VI era um rei absolutista, como os reis da Europa pré-Revolução Francesa. Então, o que ele vai... essa Revolução do Porto vai fazer? Essa Revolução do Porto vai criar uma Constituição, uma lei geral, né? Constituição é a lei máxima de um país, e vai dizer que todo mundo tem que estar debaixo dessa lei, inclusive o próprio Dom João, e que ele tem que voltar para governar o reino a partir de Portugal e não mais do Brasil. E o pior, eles querem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal e deixe de ser Reino Unido e volte a ser colônia. E aí a pressão estava grande, Dom João não estava segurando o rojão, ele volta em 1821 para Portugal para jurar a Constituição, mas deixa aqui no seu lugar o filho dele, o Pedro, como príncipe regente do Brasil. Beleza. Só que as cortes portuguesas não querem isso, elas querem que o príncipe volte. Aí o príncipe diz, não vou voltar, tem o dia do fico, né? Se é para o bem geral e felicidade da nação, diga ao povo que fico. Né? Dizem que ele disse essa frase. E ficou marcado como dia do fico. Foi em janeiro de 1822. Mas aí começou a dar problema, porque as cortes portuguesas, o parlamento, queria que o príncipe tivesse submetido a elas. E o príncipe fez o contrário. Ele disse assim, não chega nada de Portugal que não passe pela minha mão. Se eu não quiser, isso não vai ser aplicado aqui, vai ser aplicado só o que eu quiser. E aí, os caras lá em Portugal se chatearam com ele e mandaram e determinaram que ele voltasse imediatamente para Portugal. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, ele vai declarar o Brasil independente de Portugal. Tá? E aqui nós vamos ter uma diferença muito grande em relação aos países da América Espanhola. Vocês viram, meus queridos, a semana passada, que todos eles viraram repúblicas. Né? Os Estados Unidos, quando se separou da Inglaterra, formou uma república. Os países que se separaram da Espanha, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Venezuela, todos eles criaram repúblicas, com presidente eleito, com prazo, né? Com período de exercício do poder, né? E aí renovado depois por uma eleição, direta ou indireta, mas, enfim, a República ela prevê isso, que o governante ocupe o cargo por tempo limitado e depois ele é trocado por outro. Tá? Faz parte dessa coisa da República. E aí o Brasil é o único país que vai se separar da sua metrópole, né? O Brasil vai se separar de Portugal e vai continuar com uma monarquia. Claro, porque quem fez a separação não foram os brasileiros, foi o próprio príncipe português, que, inclusive, era herdeiro da coroa portuguesa. Quer dizer, quando o pai dele morresse, ele poderia se tornar rei de Portugal, certo? Então, o Brasil vai virar uma monarquia. Ok? Aqui a carinha dele. Ele vai assumir como imperador do Brasil, então, em outubro. Ele faz a independência em setembro. Em outubro, ele é empossado, proclamado imperador do Brasil. Tá?
E o nome que ele vai assumir, então, é Dom Pedro I. Então, esse é o nosso famoso Dom Pedro I. Beleza. Vai ser um período muito conturbado, tá? Primeiro, ele vai ter resistência de gente, de setores da colônia, e principalmente de grandes comerciantes portugueses que não estão afim desta separação Brasil-Portugal. Então, ele vai ter que movimentar tropas, ele não tem muita tropa, porque boa parte das tropas eram portuguesas. Ele vai ter que contratar militares estrangeiros para ser oficiais, vai ter que reorganizar um exército para lutar com esses caras, para garantir a independência. Então, ele vai sofrer algumas resistências, vai sofrer uma tentativa de separação no Nordeste brasileiro. Os caras vão querer fazer uma república lá separada do Brasil, né? Ele vai perder a guerra contra a Cisplatina, porque daí os nossos irmãos uruguaios vão achar que é o momento da sua independência e vão fazer uma guerra contra o Brasil e vão ganhar. E olha o tamanho do Uruguai, né, gente? É minúsculo perto do Brasil. E o Dom Pedro perde essa guerra, e aí o povo não fica, sabe? O prestígio dele cai. Ele está muito endividado, ele endividou o Brasil para poder conseguir a independência, ele já saiu, já largou de uma dívida gigantesca, ele assumiu a dívida de Portugal, que aí Portugal tinha com a Inglaterra, entendeu? Os acordos comerciais aqui não favoreciam os produtores brasileiros, mas favoreciam mais os estrangeiros, principalmente os ingleses. Ele teve que emitir moeda, e toda vez que tu tem que emitir moeda assim, artificialmente, isso é a pior coisa que pode acontecer, tá? Diria o nosso amigo Adam Smith, a única coisa que gera riqueza é o trabalho. Então, o dinheiro que circula, ele é fruto de uma quantidade determinada de trabalho, certo? Eu não posso fabricar dinheiro... como é que é dizer assim, porque eu quero, de graça, sabe? Está faltando dinheiro, por que o governo não fabrica mais dinheiro? Porque não, toda criança pensa nisso, né? Coisa mais fácil do mundo de fazer dinheiro é só fazer dinheiro. Não, se eu faço dinheiro artificialmente, o valor da moeda cai, e o valor da moeda caindo aumenta os preços. Então, o preço de tudo, então a vida fica muito mais cara. Então, não dá para fabricar dinheiro, tá, gente? O dinheiro que é feito é simplesmente o dinheiro que é produzido pela força do trabalho, ok? Eu não posso fabricar dinheiro artificialmente. E o Dom Pedro fez mais dinheiro do que podia, aumentou os preços de tudo, ninguém estava mais afim dele, ficaram muito chateados com ele. Ele, dado o momento, o pai dele morreu lá em Portugal, e no primeiro momento que deveria ser, porque ele era o filho mais velho, ser o rei de Portugal, ele cede o trono para a filha dele, mas aí o irmão dele mais novo dá o golpe, casa com a filha dele, se apodera do trono português, ele fica preocupado com isso, ele dá mais atenção para a sucessão lá em Portugal do que aqui no Brasil, e aí a chapa dele esquenta de vez aqui, ninguém mais quer saber dele, e aí ele dá no pé, tá? Aí ele dá no pé, vai embora para Portugal, vai embora e abdica da coroa. Ele diz, bom, não sou mais imperador, renuncio à coroa do Império Brasileiro, e eu vou passar ela para o meu filho, Pedro de Alcântara. O problema é que o Pedro de Alcântara tinha 5 anos de idade, o piá. E é impossível que um piá de 5 anos de idade possa ser imperador de um país gigantesco como o Brasil. Tá? Então, o que os caras fizeram? Eles nomearam regentes, né? Em alguns momentos era 3 regentes, em alguns momentos era 2 regentes, em algum momento ficava um regente só, mas caras que iam exercer o governo enquanto o Pedrinho, o filho, né, não tinha idade ainda para assumir a coroa. Vai ser um período muito conturbado também, porque o foco da administração estava todo em torno do Rio de Janeiro. Tudo girava em favorecimento para a região do Rio de Janeiro, e as outras províncias ficavam meio que abandonadas assim. E algumas reclamavam da questão das taxações, dos impostos, do preço das coisas, que é o caso do nosso querido Rio Grande do Sul aqui, que tinha o seu charque, a principal produto do Rio Grande do Sul era o charque, que é aquela carne seca, né? Aquela carne salgada. Não tinha geladeira na época, né, pessoal? Então não dava para matar um boi e deixar ele aí que ele
apodrecia em 2 dias, né? 3. Então, tu tinha que pegar a carne e fazer um processo de cura nela, que a gente chama de charque, né? E isso eles exportavam, principalmente para a região de Minas e para várias outras regiões, para as fazendas que tinham escravos e tudo mais, para a alimentação dos escravos, enfim. E o preço do charque gaúcho, aqui, o imposto sobre o charque gaúcho, chegava a ser mais alto, né? Era muito alto, né? E aí o charque uruguaio, o charque argentino, principalmente uruguaio, que era de melhor qualidade do que o nosso, pagava um pouco menos, então eles vendiam menos charque, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, eles se chatearam por isso. Então, vai acontecer várias revoltas nesse período regencial. Então, de 1835 até por volta de 1840, no caso do Rio Grande do Sul, vai até um pouquinho mais, até 1845, nós vamos ter revoltas em vários lugares do país. Então, aí as revoltas e as datas, tá? E aí, o que os caras fazem? Está ruim o negócio? Figura do imperador é uma figura que aglutina, né? Tá no imaginário das pessoas e tudo mais. Então, os caras assim, não, a situação está muito ruim, então, quem sabe, né, a gente tenta acelerar a maioridade do Dom Pedro, né? E aí eles fizeram isso artificialmente. E eles declararam, então, o Dom Pedro maior de idade com 14 anos. E ali empossaram ele como o segundo imperador do Brasil. E aí este Pedro de Alcântara, de apenas 14 anos, vai se tornar o Dom Pedro II. Tá? Tá aqui ele bem jovenzinho, depois está ele um pouco mais velho e depois ele bem velhão. E aí o reinado dele vai de 1840 até 1889, tá? Não foi porque ele morreu em 1889, tá? Depois nós vamos entender o porquê. Isso é matéria para o 9º ano. Nesse período dele, nós vamos ter, assim, no começo, uma pacificação. Então, vocês viram que as revoltas tudo acabam mais ou menos nessa época de 1840, a Farroupilha vai durar um pouquinho mais, mas vai ter uma pacificação dela, vai ser feito um grande acordo e tudo mais. Então, vamos ter um período de relativa estabilidade no Brasil. O café, que já tinha sido implementado no Brasil no final do século XVIII, ele já está começando a bombar e passa a ser, no segundo reinado, a partir do segundo reinado, a principal fonte da economia brasileira. O principal produto da economia brasileira passa a ser o café e a exportação do café, ou seja, vender o café para fora, para Estados Unidos, para Inglaterra, para outros países. Tá? Então, vai ser a primeira... É a época das grandes fazendas, dos barões do café, que são aqueles grandes fazendeiros que vão ganhar título de nobreza. Isso vai girar em torno, mais ou menos, ali do Rio de Janeiro, o leste paulista, né? Mas, com o passar do tempo, ele vai começar a subir para Espírito Santo, o sul de Minas, vai subir vai entrar para o oeste paulista. Basicamente, a produção, a mão de obra da plantação de café é a mão de obra escrava, de negros, africanos ou descendentes de africanos. Tá? O problema é que, dentro deste século todo, dentro desse segundo reinado, desse período aí, vão começar a ser feitas legislações anti-escravidão, muito sob pressão da Inglaterra. E vejam, a Inglaterra foi quem mais lucrou com o tráfico de escravos para as Américas, tá? Até o século XVIII. Mas, a partir do século XIX, que a Inglaterra já está industrializada, ela não é mais interessante economicamente para os ingleses esse instituto da escravidão. Por quê? Porque os ingleses querem mercado consumidor e escravo não consome, certo? Então, os ingleses vão querer estimular trabalho assalariado, enfim. E aí eles vão ser contra a escravidão. E aí, no Brasil, vão começar a surgir leis, né? Vamos dizer assim, é uma escadinha, tá? São pequenas leis, assim. A primeira delas proibia o tráfico transatlântico de escravos. Então, tu não podia mais comprar escravos da África. Depois vai ter
vão surgindo várias outras leis, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Entre 1864 e 1870, o Brasil passa por uma página muito ruim da sua história, tá? Muito ruim por quê? Porque a gente sempre tende a nos olhar como... A gente quer sempre um passado glorioso, para a gente um passado bonito, né? E o Brasil entra numa pendenga de política internacional aí bem complicada, bem complexa, que é a Guerra do Paraguai. E vai se juntar 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai. Tá? Brasil, Argentina e Uruguai vão fazer uma tríplice aliança e vão atacar o Paraguai. Tá? Não vou entrar nos detalhes do porquê disso, mas foi longa a guerra, foram 6 anos de guerra. Arrasaram com o Paraguai, destruíram quase toda a população do Paraguai. Nos últimos anos da guerra, os paraguaios estavam colocando crianças para lutar e os brasileiros chacinaram essas crianças, fizeram massacres de mulheres, de crianças, fizeram barbaridades lá no Paraguai. Tá? Então, é um negócio... E o Paraguai ficou economicamente destruído, ficou com uma população... Não tinha quase mais homens na população, homens adultos, era só velho, criança e mulher, ou deficiente. Então, arrebentou com o Paraguai, e o Paraguai até hoje sofre as consequências disso. Tá? Mas essa guerra, apesar do Brasil sair vitorioso, o Brasil era quem mais sustentava esta guerra entre os argentino e uruguaio, né? Estava com uma participação menor na guerra. Então, o Brasil se endividou muito e teve muita dificuldade, apesar do Brasil também perder 40 mil pessoas na Guerra do Paraguai. Para a população do Brasil da época, é um negócio enorme. Tá? Eu sei que a gente está chegando aí a 300 mil mortos da Covid, né? Isso é muito mais do que os 40 mil do Paraguai, mas a gente tem que resguardar a época. Tá? Naquela época, a população do Brasil era infinitamente menor. Então, 40 mil pessoas era muita gente para a população do Brasil. Tá? Também nessa época do segundo reinado, o Dom Pedro era um cara humanista, tá? Era um cara assim, gostava da ciência, fotografia, a primeira máquina fotográfica que inventaram praticamente, mandaram um exemplar para o Dom Pedro e ele saiu a fotografar o mundo, viajava pelo mundo. Era um cara bem avançado, assim. Tem gente que dizia que ele era imperador, mas era republicano e que seria abolicionista também. Bom, mas isso aí não está comprovado. Mas, enfim, nessa época vão surgir as ferrovias no Brasil e vai começar um processo muito pequenininho aí de industrialização no país também. Tá? E eu vou parar por aqui, ó, por hoje é só, pessoal, porque daí a abolição da escravidão, que está ali na lâmina, e o finalzinho do governo do Dom Pedro II, nós vamos tratar já no conteúdo de 9º ano. Tá bem, pessoal? Desculpa o tamanho do vídeo aí. Cadê? Aqui, desculpa o tamanho do vídeo, mas é isso aí, para poder resumir tanto tempo aí, 2 séculos de história do Brasil. E olha que eu engoli e deixei passar bastante coisa aí, tá? É só para vocês terem uma noção básica mesmo, tá bem? Um abraço a todos.